Frustração, tristeza, ansiedade, medo são alguns dos sentimentos relatados na depressão de fim de ano. O final do ano é também uma época para refletir, para fazer um balanço sobre o que passou, avaliar quais metas foram ou não foram alcançadas e se preparar para um novo ciclo. Todo esse ritual pode provocar uma alta carga de estresse emocional que pode desencadear crises ansiosas ou depressivas. Para quem já convive com algum transtorno mental, o período pode ser ainda mais delicado e por isso é importante se planejar e aprender a manejar a pressão dessa época do ano. Alguns profissionais de saúde mental chamam a atenção para a realidade de que o final do ano é um ciclo e também uma forma de avaliarmos a nossa evolução, o nosso progresso, o que muitas vezes pesa emocionalmente. Por não termos dado conta de tantas metas, de tantos objetivos, de tantos desejos que alimentamos durante o ano. E como se não bastasse, as expectativas que temos sobre o futuro afetam diretamente o nosso estado emocional, pois se estamos otimistas, tendemos a experimentar no presente uma sensação de confiança. Mas se estamos pessimistas, passamos a sentir medo por não conseguirmos controlar as demandas do futuro próximo. Nos países localizados no hemisfério norte, como nos Estados Unidos, por exemplo, a melancolia que acompanha o período do Natal e do Ano Novo pode vir junto da depressão sazonal, que é um tipo específico de depressão que ocorre apenas em algumas épocas do ano, geralmente no inverno. O próprio clima frio, de céu cinza, o que diminui a nossa exposição à luz do sol, afeta diretamente o humor. Aqui no Brasil, como as festas acontecem em pleno verão, não temos esse fenômeno. Dessa forma, é importante não confundir a tristeza e a frustração dessa época com a depressão sazonal, pois apesar desses sentimentos aflorarem em um momento sazonal específico, eles estão ligados a eventos e não ao recorte de tempo em si. É importante também avaliar se a tristeza é pontual ou se é um agravamento de uma tristeza mais latente que já estava por ali, mas se exacerbou por conta da pressão das festas. Se for o segundo caso, conversar com um profissional de saúde mental pode ajudar a trabalhar essas emoções. Essas datas comemorativas geralmente são boas, mas para alguns pacientes elas podem ser péssimas, podem ser caóticas. Para essas pessoas é preciso ter uma atenção maior do quanto essa época pode ser prejudicial, do quanto a pessoa pode ficar mais depressiva e ter um risco aumentado de atentar contra a sua própria existência. Para os quadros depressivos mais leves, muitas vezes a terapia é suficiente para ajudar a pessoa a entender de onde vêm esses sentimentos e aprender a elaborar estratégias para lidar com eles. Já quando a pessoa tem algum transtorno mental e apresenta um quadro moderado ou grave, pode ser interessante discutir também o uso de alguma medicação. Isso deve ser avaliado pelo profissional de saúde em parceria com o paciente. Nos últimos anos, o clima de polarização política causou fissuras em grupos de amigos, no trabalho, na família, e por isso é comum também que haja uma tensão com a chegada das festas e a possibilidade de se reunir com familiares que tenham um posicionamento muito diferente do seu. Mas como se preparar emocionalmente para esses eventos? Bem, é preciso levar em consideração a maturidade emocional dos envolvidos. Existe um ditado popular que diz: se um não quer, dois não brigam. É possível medir a nossa capacidade de tolerar esse tipo de desconforto analisando episódios de conflitos anteriores, mas é preciso ser honesto nessa autoavaliação. Talvez até estabelecer combinados entre os convidados para garantir um evento mais tranquilo, como evitar o assunto política ou se comprometer a focar nos pontos que unem o grupo e não nos pontos que separam. A TV, a internet, as propagandas, os shoppings, tudo passa a mesma mensagem. Fim de ano é época de comemorar, época de felicidade. Por esse motivo, quem não curte o período pode se sentir incomodado e deslocado por não entrar no clima.
Mas saiba que não há nada de errado em não gostar das celebrações de fim de ano, assim como em não se render às festividades ou não fazer grandes planos para os feriados do momento. Se a pessoa não gosta, se fica até deprimida nesse período, é de se questionar até que ponto esses rituais realmente têm que ser seguidos. Existem compromissos que acabam sendo impostos, mas se não houver algo benéfico em realizá-los, não há por que uma motivação real de cumpri-los. Além da questão emocional relacionada à tristeza e ansiedade, há também o estresse, aumentado pela carga de trabalho para algumas profissões. Quem trabalha no comércio, por exemplo, pode ter que lidar com um aumento na carga horária, maior fluxo de clientes e coisas desse tipo. E aqueles que param para o recesso também podem se ver diante da situação estressante de correr para adiantar o trabalho e evitar que as coisas fiquem pendentes ou acumuladas. Nesse caso, o primeiro passo para evitar uma situação de burnout durante o fim de ano é desligar o automático e evitar se dessensibilizar com as tarefas realizadas no dia a dia no ambiente de trabalho. Esse processo de alienação aumenta conflitos intrapessoais e interpessoais e suga a energia da realização. Assim, essa desconexão vai se transformando em um fator de risco para o adoecimento psíquico, podendo desencadear uma crise de burnout. Além disso, uma dica simples pode ajudar a não perder o controle da situação e se sobrecarregar, como desenhar um calendário e anotar tudo que deve ser entregue e produzido ainda esse ano. Com o mesmo comprometimento, planeje pausas para os momentos de lazer. Planeje a sua agenda, pois essas coisas não podem ser feitas apenas quando lhe sobrar tempo. Possivelmente você se auto-sabotará, argumentando consigo mesmo que existe algo mais importante para ser feito, e desse jeito nunca irá ter momentos prazerosos com foco em você. Depois de um ano cheio e estressante, é comum bater a vontade de extravasar nas festas de fim de ano, mas resistir a essa tentação é importante, pois a culpa, o arrependimento e o mal-estar caminham de mãos dadas com o exagero. A diversão não deve ser associada ao abuso de álcool ou de comida. Em geral, o exagero é uma área que tem o objetivo de cobrir alguma falta. É como se a pessoa exagerasse em algo para compensar a falha de outra coisa. Exagerar na comida, na bebida, no trabalho e até em coisas que parecem positivas, como ir à academia, no cuidado com o outro ou no cuidado consigo mesmo, pode parecer legítimo, embasado em argumentos científicos, estatísticos, pessoais, mas ainda assim não é saudável do ponto de vista da saúde integral. O exagero muitas vezes está disfarçado de foco e intensidade, mas na verdade é apenas a ideia de que o que lhe falta é o que lhe faz feliz, e isso é uma mentira. O que o fará feliz é aprender a viver de forma plena, tomando consciência dos seus mais profundos desejos, vontades e necessidades, integrando-os em um movimento saudável para você. Então, busque se conhecer para estabelecer limites saudáveis e aproveitar as festividades sem colocar a sua integridade ou a integridade dos outros em risco. É importante estar em contato com a sua rede de apoio nessa época do ano. Isso porque esse é um período de emoções muito intensas por si só, sejam elas positivas ou mais conflituosas. Ter com quem compartilhá-las é fundamental. 3 conselhos importantes para esses momentos. Seja presente, sem ser invasivo. Ser presente não significa ficar a todo momento perguntando para o outro se ele está bem. Ser presente é se importar genuinamente com o outro, buscando oportunidades para fortalecer o vínculo que você já tem. E também permitir que a pessoa desenvolva sua própria autonomia e liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Segundo, esteja aberto para aprender. Temos uma tendência de acreditar que a pessoa com algum transtorno psíquico precisa da nossa ajuda, e assim construímos uma relação de aprendizado unilateral. Estar aberto para aprender com essa pessoa, inclusive sobre o momento emocional dela, é fundamental para desconstruirmos nossos preconceitos sobre essas situações.
Terceiro, reconheça seus limites. Saiba discernir até onde você pode ajudar e quando é necessário pedir apoio de especialistas e profissionais que acompanham a pessoa. Uma rede de apoio articulada por um profissional capacitado consegue minimizar os danos e prejuízos emocionais, bem como elaborar estratégias de proteção atenuando o sofrimento. Espero ter ajudado a esclarecer a respeito da depressão de final do ano. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.